Shalom e a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui fica já de início o meu sincero agradecimento aos irmãos inteligentes que têm usado o raciocínio e não a emoção, que têm ponderado as coisas, assistido e ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só. Aqui no livro de Romanos, eu vou ler rapidinho, né? Esse texto aqui para vocês. Ó, Romanos, capítulo 12. Olha o que o Paulo nos ensina aqui. Ó, exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Em outros vocábulos, em outras transliterações, está escrito: esse é o vosso culto racional. Ou seja, racionalidade. Nós paramos, pensamos, ficamos entre o bem e o mal, optamos entre a justiça e a injustiça, o certo e o errado, a verdade e a mentira, através de qual setor de toda a constituição nossa, por dentro desse corpo aqui, lá dentro do crânio. Não é através da alma, não é através do lado espiritual ou racional. A gente confunde muito, viu, meus irmãos? A racionalidade é só a coisa material. Eu ainda vou trazer um ensinamento sobre espiritualidade, questão espiritual. Fica pensando que espiritual é só aquela coisa do espírito que não se vê, que não se enxerga. Não é não, tá bom? Então, esse é o vosso culto racional, ou espiritual. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém, mas na sua Bíblia está vosso culto racional. Pode olhar aí, se eu estou mentindo. Né? Romanos capítulo 12. E continua assim: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável, perfeito. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Tá bom? Bom, tudo isso porque hoje eu quero trazer um ensinamento profundo, porque eu já estou cansado. Desde quando eu saí da sinagoga, desde quando eu fui fazer a faculdade para conhecer o cristianismo, o Yeshua, Jesus, o qual eu aceitei, estou cansado desse bordão, desse adágio, desse ditado popular, não é? Ah, não pode julgar, irmão Ben está julgando. Quem é você para julgar o Davi Miranda? Quem é você para julgar a família? Eu não estou lá para olhar eles. Não, papapá, papapá. Gente, presta bem atenção. Eu acho que vocês, da Deus e Amor, ainda não caiu a ficha. E agora eu falo de boca cheia assim. E não é desrespeito não, né? O Davi Miranda foi o maior malandro, o maior pilantrão do Brasil. Ele foi o pioneiro, o primeiro. Gente, vocês não têm noção do que é meter a mão no seu sagrado dinheiro, meter a mão no teu salário, meter a mão no dinheiro do bico que você fez para pagar uma luz, uma água, comprar sua cesta básica, meter a mão na sua aposentadoria, fazer você fazer empréstimos em bancos, em agiotas legalizados, na desculpa de oferta, obrigando você a fazer voto. Criou uma história de Assembleia dos Santos, na Santa Ceia dos Santos, onde só ia quem pagava o carnezinho a 50 pau. Vocês não têm ideia do que esse homem fez, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão apegados ao personagem. Avental branco,
Oração de milagre. Vocês estão apegados a isso. As curas e os milagres. Vocês não estão entendendo ainda, a casa não caiu por causa da fanatização na mente de vocês. Vocês não entenderam ainda. Vocês estão doentes. Doentes. Psiquicamente falando. Vocês estão doentes. Doentes. Bitolados. Não entra. Ele conseguiu entrar. Puf, entrou no cérebro, na alma de vocês. Vocês idolatram ele. Vocês deviam idolatrar, vocês deviam idolatrar não. Vocês deviam ter Jesus no coração de vocês. Jesus, e deveriam ter respeito com a palavra de Deus. Eu cresci na sinagoga, aprendendo a respeitar as escrituras, palavra de Deus, a Taná, Bíblia hebraica, a Torá. E também aprendi a respeitar o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Palavras de Deus. Palavras de Yeshua. Palavras de Jesus. Vocês que estão me julgando, me chamando de julgador, estão apontando o dedo, falando que tudo que eu estou falando aqui é mentira. Vá no cartório. Vá lá no cartório da Vila Maria. Pega a reportagem que não mentiu. Vai lá, você tem peito? Estou mentindo? Pega a Ireni Miranda, pega a Débora, pega a Leia, pega o Davi, pega o Daniel, que vive mais nas biqueiras do que na igreja. Pega eles para você ver. Coloca eles numa sala, senta com eles, faz reunião para ver se eles vão contar para você se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Vai investigar por conta própria, então. Vai lá. Afinal de contas, você foi o maior patrocinador desta família. Você foi quem bancou a faculdade do neto, do Davi Miranda, como engenheiro. Você patrocinou os cursos, as escolas particulares aqui no Brasil e em outros países. Você é o maior patrocinador, o maior investidor da vida de bilionários que eles têm. Você é o maior responsável e o culpado disso. Enquanto eles vivem nos bilhões, você vive na fossa. Você vive aí nesse bairro, nessa comunidade cheia de rato, barata, rio, atravessando uma pinguela para ir na sua casa, que chove mais dentro do que fora. Ratazana, convivendo com pernilongo, com dengue, com a diaba 4. Mas você não é capaz de mudar o seu barraco, com todo respeito à sua casa de madeira. Você não é capaz de mudar de bairro para um lugar seguro como eles. Porque você é idólatra do Davi Miranda, da Deus e Amor e da igreja. Porque você enriquece eles e não uma obra de Deus. Então, para eu não me prolongar aqui, eu vou mostrar um vídeo agora para você e hoje eu te convido a estar comigo de novo. Eu vou postar lá no YouTube. Por que é que nós podemos sim e devemos sim julgar Davi Miranda, julgar a sua família, julgar o pastor vagabundo, julgar o pastor ladrão, julgar o pastor malandro? Por que devemos? 3 mensagens do Antigo Testamento, de Jesus e do apóstolo Paulo. Quero ver o que você vai falar depois de tomar essa lapada da palavra de Deus aqui. E deixar de ser trouxa, deixar de ser otário nas mãos de pastores e da família Miranda e da Assembleia e de outras igrejas. Tem uma coisa que eu aprendi: defender o meu Deus e defender a palavra dele. Não tenho inveja de ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos, devemos ter inveja do homem mau, do homem violento. Não devemos ter inveja do pecador, do dinheiro tirado em cima do sangue de milhões de pessoas. Inveja o que? Eu trabalho, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Fica vindo aí no YouTube falar que eu tenho inveja, que eu tô atacando um homem de Deus. Homem de Deus, vírgula nenhuma. Se fosse homem de Deus, teria tido respeito com o Deus
respeito com as escrituras, respeito com a sua fé, respeito com a sua situação social, respeito com o seu trabalho. Se fosse homem de Deus, teria pego 500 milhões e comprado vários terrenos em São Paulo e construído casa para quem não tem. Se fosse homem de Deus, que respeitasse a Deus, não usaria a Bíblia, Evangelho, orações, Pentecostes, visões, curas, tudo isso que vocês têm aí, para o próprio umbigo dele. 500 milhões, você não tem noção do que é isso não, o mirandista, Deus é amoriano. Você não tem noção do que é isso não, meu irmão? Sai um pouco aí do fanatismo, sai um pouco aí, sai ideia xarope de que tudo é diabo. Acorda para a realidade, rapaz. Senhor e senhora, 500 milhões. Você não tem noção do que é isso, né? Está acostumado com esse salário miserável que você ganha aí? 500 milhões que ele tirou, anos e anos e anos e anos e anos e anos. E colocou lá fora, para ninguém descobrir. Ó, que esperto. Bom, então você vai aprender hoje, na live de hoje, por que podemos julgar. Podemos julgar, sim senhor, e devemos julgar, sim senhor. Não vou falar mais. Ó, você sabe de uma coisa? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Tá bem claro aí para você que eu vou mostrar agora. Dá uma olhadinha nesse vídeo e veja por que eles pregam, né? O empoderamento, não é? Do cargo, homem de Deus, ungido de Deus, pastor missionário. Ai, não fala do nome de Deus. Ai, não pode falar do nome de Deus. Ai, não fala. Tudo isso é uma estratégia, gente. É uma estratégia para você ficar com medo. Colocar o rabinho entre as pernas e ficar com medo. Eu não vou falar nada. Deixa que Deus julga. Deixa que Deus julga. Está na mão de Deus. Você vai aprender hoje que tudo não está na mão de Deus, não. Está na nossa mão aqui. E vocês, da Deus e Amor, deveriam estar movendo já. Movendo já processos, sindicância, auditoria, uma comissão parlamentar de inquérito. Dentro da Igreja Deus e Amor, nas suas finanças, na sua contabilidade. Todas as igrejas deveriam passar por CPI, por Comissão Parlamentar de Inquérito, para acabar com essa festa da casa da mãe Joana, para acabar com essa bagunça toda, para acabar com isso. É ridículo, gente. A igreja está fazendo um papel pior do que os políticos desse país. Vocês não têm noção, não? Sai um pouco da utopia, sai um pouco da imaginação. Não, é a casa do Senhor, aleluia, o tempo da glória. Para com isso, olha para a realidade. Olha o que essa família fez com o dinheiro de vocês, da Deus em Amor. Se libertem pelo amor de Deus. Muito bem. Dá uma olhadinha nesse vídeo e veja por quê. Olha o que eles pregam. E olha a palavra desse outro cão guloso. Olha o que ele ensina aí pro povo. Ó, como ele mete o louco e mete o medo nos membros da igreja dele. Você concorda com isso? Isso é para você não julgar. Para você não correr atrás. Para você não catar o pastor por aqui e falar assim, pastor, qual é que é? Que é isso? O que você está fazendo com o meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê o dinheiro que é para a obra de Deus? Que história é essa aí? Hein? Que história é essa aí? Você está pegando meu dinheiro e comprando editora, comprando isso, comprando aquilo, comprando gravadora, comprando isso, comprando aquilo, comprando casa, comprando apartamento? Que história é essa? Pegar o pastor ladrão, pegar o pastor estuprador, o pastor pedófilo, por aqui, ó. Processo, cadeia nele. Seu dinheiro é a tua alma, é a tua vida. Diz as escrituras lá em Deuteronômio. Diz em Deuteronômio, não deixe de pagar o salário do jornaleiro, do assalariado. Não deixe para pagar amanhã ou depois. Pague agora, pague hoje, o dia de hoje. Porque a alma dele está nisso, no trabalho dele. O Davi Miranda roubou, furtou sim a alma, o dia, minutos, segundos de trabalho de todo mundo a Deus em amor. Tomou a alma, tomou o dia, tomou a vida de todo mundo e jogou lá fora, na Ilha Britânica, para ninguém descobrir. Porque os bancos de lá têm um sigilo ferrenho, que ninguém pode entrar e descobrir o que é, quanto que tem. Mas na abertura do seu testamento, veio tudo à tona.
E você aí me atacando, achando que eu sou perseguidor da Deus e amor. Eu defendo a palavra do meu Deus, o meu Deus. Eu defendo a fé. Na verdade, eu estou lutando por você. Você que não está entendendo ainda, não caiu sua ficha ainda. Você está fanatizado. Isso é muito triste. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Nisso daqui que eu estou mostrando para vocês agora. Nesse segundo vídeo, dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é um dos estratagemas, tá bom, pessoal? Que os pastores usam lá de cima do altar. Por detrás do púlpito eles falam isso. Entendeu? Isso aqui é a revista Fórum. E eles vão jogar assim para vocês. Olha, ainda aquele que mexer de um dos meus ungidos, não pode falar mal do profeta, do pastor, não pode falar mal do padre, né? Não pode falar mal do missionário, não pode falar mal do presbítero. São ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor. Outro dia eu vou trazer ainda uma live sobre esse negócio de ungido do Senhor, né? Mas vamos lá. Então eles usam isso aqui. Olha só, a revista Fórum até destacou isso aqui quando saiu esse vídeo do Malafaia aí. Ó. Silas Malafaia adverte: não se meta com o pastor. Já vi gente morrer por causa disso. É uma mentira, tá bom? Ele é mentiroso. Bom, Silas Malafaia nega ao fiel o direito de denunciar pastores. Tá vendo? Ainda que sejam ladrões. Dá uma olhada aqui nesse larápio aqui, ó. Esse cara aqui nunca foi convertido, tá? Ele nunca foi de Deus. Pode ser com o pai dele, não sei a mãe dele, sim, mas ele não. Ele é um urubu, ele é um falso profeta. O negócio dele é de grana e dinheiro. E tá tão rico quanto o Davi Miranda ficou, tirando dinheiro dos outros. Na fé, na igreja, editora, livrinho, Bíblia disso, Bíblia daquilo, né? Vamos lá. Olha só, o vídeo que nós vamos ler aqui agora. Ó, o vídeo não é de hoje, não. Mas o conteúdo segue atual. Porque fala de pastores ladrões e de como os fiéis devem se comportar diante deles. Pelo menos na visão do pastor Silas Malafaia. Malafaia nada fala, pelo menos nesse trecho do vídeo, sobre os pastores estupradores e os violadores de menores, pastor flagrado com a mulher de fiel em um motel, como temos visto recentemente. Não sei porquê, mas a irritação dele é dirigida especialmente aos que denunciam pastores ladrões. É porque ele também é, né? Bom, na visão de Malafaia, os pastores são ungidos de Deus. Aqui tem, tá vendo? Não são ungidos coisa nenhuma, a gente vai falar sobre isso nessa semana. Logo, só quem pode tratar deles é o próprio Deus, para castigá-los. Ou não. Mas, então, essa história aqui, só o próprio Deus pode castigá-lo ou não. Hoje, na live de hoje, vocês vão aprender, ok? Que Deus já entregou, já nos delegou conhecimento, sabedoria, lei e punição para julgar sim. Viu, pessoal da Deus e Amor? Julgar sim. Julgar a malandragem, a cachorrada, a pilantragem que o missionário de vocês fizeram com vocês. Bom, mas e isso Malafaia deixa bem claro, que o fiel não tente se meter no assunto. Chega a dizer que se o fiel descobrir que seu pastor é ladrão, pilantra, que mude de igreja, como se outra igreja também não tivesse. Mas não denuncie a polícia, ao medo de denunciar a polícia. Por isso que é mais fácil jogar nas mãos de Deus do que jogar na mão da polícia, que a polícia vai investigar, vai abrir inquérito, vai indiciar, o Ministério Público vai entregar ao juiz. O juiz vai, não é? Ali, com indícios, prender o vagabundo. E vai chegar o dia do julgamento e ele vai ser condenado. Não denuncie a polícia. Não faça nada contra eles. E ameaça dizendo que já viu gente que mexeu com um ungido de Deus, pastor, e morreu por causa disso. Morreu como? Castigado por quem? Pelo ungido ou por Deus? Faltou explicar. Mas ficou no ar como uma ameaça. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo? Presta atenção na pilantragem aqui, ó. Olha o jogo que eles fazem com vocês aí. Olha aí, ó. Pilantragem que eles fazem com vocês. Olha como eles metem o louco em vocês aí. Não pode mexer com o ungido de Deus. Se mexer com o ungido de Deus, vai morrer. Quem sair da Deus de amor vai morrer. Vai adoecer. Dá uma olhadinha aí. Olha o vídeo.
Vê se você engole isso aí, que é Deus e amor. Você precisa aprender, tá bom? Que essa cobra criada aí, esse velhão criado aí, é outros larápio, outros estelionatários da fé, tá? E eles vão usar esses textos para meter medo em vocês. Dá uma olhadinha aí. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Tá com medo. Tá com medo, tá desesperado. O sistema tá caindo, gente. O Espírito Santo tá usando a gente e outras pessoas para denunciar eles. Eles estão com medo de perder quem? Manufatura. Estão com medo de perder quem? A receita, o orçamento, que sai da onde? Do salário de vocês. Usa de idiota, de imbecis, travestido de crente. Essa gente não é crente. Ele é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Opa! Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Tá com medo, que os membros da igreja dele também estão saindo. Vai acabar o sustento. Esse vagabundo aí vai acabar o sustento. Não vão mais poder pagar o condomínio dele, né? O condomínio dele lá no Rio de Janeiro. Tá com medo da mansão dele. O IPVA dele altíssimo dos carros importados que ele tem. Quer arrumar problema pra tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor? Quem é que toca no ungido do Senhor? Eu quero saber onde é que tem um ungido do Senhor aqui nesse país. Mas eu vou explicar para vocês depois, em outra live, especificamente, de forma bem detalhada, essa questão de ungido do Senhor. Vamos ver. Que impune. Ungido do Senhor é problema do... Ungido do Senhor e... Quem é que toca no ungido do Senhor e... Quem é que toca Eita! no ungido do Senhor e... Eita! Desceu alguma coisa nela. Desceu alguma coisa nela. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é problema do Senhor. O seu pastor pode roubar, o seu pastor pode pegar uma mulher do outro, o seu pastor pode ser um pedófilo, pegar a sua filha, viu, o seu filho, e deixa quieto. Não vai na polícia não vai entregar ninguém na polícia não. Deixa que Deus toma conta dele. Abraça, viu? Vai esperando. O ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Pra quê? A outra igreja é a mesma coisa, é o mesmo sistema, tá tudo dentro do sistema, coligado, um protege o outro, igual a igreja católica, no início do século, não é? No início não, desde quando ela começou a igreja católica. Padre engravidava as pessoas, padre engravidava as freiras nos conventos, elas engravidavam e tinham seus filhos, ou abortavam, enterravam os fetos debaixo dos conventos. Né? E quando o padre era pedófilo, abusava sexualmente de crianças e menores, o bispo, ao invés de puni-lo, entregá-lo para a polícia, para ser preso, não. O bispo passava um pano e mandava o padre para uma outra cidade ou para um outro estado. Assim acontece até hoje também. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Não era da tua conta não. Da tua conta é só fazer, sabe o quê, o pessoal do amor? É dar dinheiro lá para eles. Né? Dar o dízimo. E as ofertas e os votos. Isso é da sua conta. Isso é da conta dele. Agora, denunciar a safadeza, a vagabundice, a pilantragem, a malandragem, não era sua conta. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Só não arruma problema. Só não arruma problema. Só não vai na polícia. Só não mete advogado nisso. Só não mete polícia delegado nisso. Só não põe a polícia militar e a polícia civil nisso. Porque vai gerar processo. Um toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso. Ah, mentira, gente morrer. Isso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu tô falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Muito séria? Séria é o que você faz, pilantrão. Séria é o que o missionário de vocês fez. É muito séria, meu irmão. Isso é coisa muito séria mesmo, sabe? 500 milhões
no banco, no paraíso fiscal. Haha, que maravilha! Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não. Não entra não. Não entra não, porque senão você vai denunciar ele e ele vai ficar preso, lascado. Bom, e agora é só essa matéria aqui, para vocês entenderem como eles estão, todos eles coligados, que é tudo uma... Eu posso chamar de quadrilha, a máfia, melhor assim, a máfia deles, né? Olha como eles são pilantras. Dá uma olhadinha aí. O mesmo pensamento, tá? Pastor Marco Feliciano faz apelo para que fiéis não procurem quem? A polícia. Eles não querem ser processados. Eles não querem devolver a grana que eles estão pegando, né? Não querem. Querem continuar assim, ó. Ó, com relógios caríssimos, gravatas caras, ternos caros, cabelinho bem arrumado, chique, dente que ele colocou, gastou 125 mil reais com dinheiro público. É assim que eles querem. Vamos lá. O vídeo polêmico do pastor Marco Feliciano vem viralizando nas redes sociais nos últimos dias. Nele, o líder religioso aparece pregando para seus fiéis em um certo momento de sua fala, Marco estimula a omissão em caso de delitos, afirmando que os crimes não devem ser levados a conhecimento da polícia. Aqui está a frase dele. Eu ouvi da boca do pastor um dia assim: delegacia de crente assembleiano não é a 25ª DP, não é a 13ª DP, a delegacia de número 25 e a delegacia de número 13. Não é a 13ª delegacia de polícia. Delegacia de crente assembleiano se chama Círculo de Oração. Inicia ele no vídeo que em seguida é aplaudido pelos fiéis. Todos os fiéis que aplaudiram o Marco Feliciano aqui estão abestalhados, idiotizados, bitolados e fanatizados. Muito bem. Aí fica, né? O pastor pega a filha da irmã, pega o filho da irmã, pega a mulher do irmão, mas não pega na mão de Deus, Deus que julga. E ele continua fazendo aí a sua leva, né? A fila anda. Amanhã pode ser o seu filho, viu, o irmão da Deus e Amor? Pode ser a sua filha. Ah? Bom, no vídeo ele continua. Explica isso para o jovem que está do seu lado, porque talvez ele não compreenda o que é uma delegacia e onde é onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia: quer dar queixa? Leve para as irmãs do círculo de oração. Leve um bilhetinho escrito, diz o líder religioso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, gente? Delegacia de crente assembleiano não é a 25ª DP, não é a 13ª DP. Delegacia de crente assembleiano se chama Círculo de Oração. Vai nessa. Explica isso pro jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia: quer dar queixa? Leve para as irmãs do círculo de oração. Sabe para quê? Para a polícia não investigar, eles continuar com a putaria. Desculpa o termo de baixo calão. Um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete. Justamente, elas não sabiam ler. Analfabetas. Não sabiam o que estava escrito ali. O pedido de oração. Olha, ore pelo pastor, porque o pastor pegou a filha da irmã. Olha, ore pelo missionário, porque ele roubou milhões. Ore pelo pastor, porque o pastor saiu com a irmã, saiu com a mulher do irmão. Elas não sabiam ler. Então elas iam entrar em oração. Ok? E a oração delas estão fazendo tanto efeito que agora o Espírito Santo está escancarando toda a sujeira deles. Lavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho. Mentira. Que milagre? Ah? O milagre da moça que foi violentada pelo pastor e ficou grávida, o pastor não assumiu o filho. Como o pastor lá, Abílio Santana. Né? A mocinha novinha da igreja lá. E aí? E o jovem que foi estuprado por pastores? Por pastor. E vai ter uma sequela, não é? Uma sequela sexual, uma sequela psicológica pro resto da vida. Como é que se explica isso, hein, crentes? Tá tudo certo? Vamos deixar para Deus julgar? Vamos levar para a delegacia para ele ser punido? Para ele ser preso? Para ele ser condenado? Indenizar o jovem, a menina, o filhinho que está na barriga da mãe agora?
Como é que fica a cabeça do irmão que tomou um chifre, uma galhada de um vagabundo, de um pastor? Como é que fica as finanças, né? A frustração de pessoas que estão morando na favela ainda, enquanto o Davi Miranda, né, já não está mais aqui, já morreu, enquanto a sua família vive em cima montada nos bilhões que tirou desse irmão. Ninguém vai julgar? Não tem auditoria? Não tem CPI? Não tem comissão parlamentar do inquérito para julgar essas canalhas? De que o sobrenatural havia acontecido. Sobrenatural o quê? Assim, delegacia de crente assembleiano, não é a 25ª DP, não é a 13ª DP. Delegacia de crente assembleiano se chama círculo de oração. É uma maneira de esconder a sujeira deles, a cachorrada deles, a corrupção deles. São tudo malandro, safado. Explica isso pro jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia, quer dar queixa? Leve para as irmãs o ciclo de oração. Leve um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete, colavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho. Gente, isso aí não tem nada a ver com Deus, tá? Ele não está sendo usado pelo Espírito Santo, tá bom? Está sendo usado aí pelo capeta, porque ele é um mentiroso. Vamos dar uma olhada agora em mais um vídeo. Olha o que ele fala nesse podcast pro rapaz. Que os evangélicos devem seguir o exemplo dos padres católicos. Lembra que eu falei que os padres católicos abusam de crianças, pedofilia, relacionamentos homossexuais, tal, e quando vem um escândalo, a igreja abafa, ela mesma julga, ela mesma pega, não julga nada, não condena nada, pega o cara e põe em outro lugar para ele fazer mais miséria com outras crianças. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Eu vou deixar esse vídeo agora, acompanhe esse vídeo atentamente e veja que esses doutores da lei, né, teólogos, esses pastores do sistema podre no Brasil, evangélico, que lotam as igrejas e os crentes ficam doidos, querendo pegar nele, no apóstolo, Valdemiro, né, aquela coisa toda, Davi Miranda, não sei o que, ungido de Deus. Olha só como eles são por dentro. Ele está soltando o que está dentro dele aí, né? A boca fala, o coração está cheio, e Jesus disse que os males vêm do coração do homem. Então, crentes, fiquem espertos com isso daqui, com esses caras aí, porque assim, e ele é amiguinho, viu? Ele é amiguinho do Davi Miranda Neto, ok? É amiguinho do Davi Miranda Neto. Dá uma olhadinha aí no que ele vai falar sobre escândalos de pastores. Todos eles estão uníssonos num só pensamento e visão. Podemos aprontar o que quiser e o povo trouxa vai achar que somos ungidos do Senhor, não podem falar mal da gente, senão Deus pesa a mão. Então, vamos fazer de um jeito, né, que eles não nos denunciem, mas entreguem na mão de Deus. Dá uma olhadinha aí. O Marco Feliciano, no podcast Positivamente, em meio aos recentes escândalos no meio da igreja evangélica, com o apóstolo Rina, sua esposa Denise Seixas e a igreja Bola de Neve, e de Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa, diz que a igreja evangélica deveria aprender com a igreja católica a abafar escândalos. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A igreja católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos eles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aqui na igreja evangélica, não. Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco. Me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando... Sabe por quê que você não vai encontrar o Suanta, um muçulmano, falando mal de outro muçulmano na internet? Porque lá é a lei de talião, ou olho por olho, dente por dente. Lá o muçulmano pisou na bola, estuprou, roubou, mexeu, corta a mão. Entendeu? Estuprou, deve cortar o bingolinho dele. Ou é pena de morte. É por isso que o cristianismo é essa bagunça, essa banalização total. É por isso, meu filho. É por isso que você gosta.
E não adianta vir querer citar muçulmano, não. Você não é nem digno de falar mal de muçulmano. Tô falando muçulmano é religião, não tô falando jihad, não tô falando nada de extremismo, de homem-bomba, de terrorista, não é? Do Talibã. Tô falando a fé muçulmana, eles. Tem punição lá. Tem punição. Né? Ok? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Pera aí. Queria mostrar, mas cadê o link? Já caiu. E agora? Vou mostrar aqui. Entendeu? E para vocês não acharem que eu tô falando mentira, aqui, achei o livro lá, tava procurando aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É o Nobre Alcorão, que a gente tem, que a gente também deve estudar. Porque para vocês desenvolver uma fala sobre uma outra doutrina, outra religião, você tem que entender profundamente, ok? Aqui, ó. Aqui é o Alcorão deles. Ó o Alcorão aí, tá vendo? Tanto a Torá quanto o Alcorão, ok? Vamos voltar aqui para a matéria. Se eu falar Perdão. que é um mentira, o que Aqui. jogaram pedra nela. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui. Vai lá. Continua aí, meu filho. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver aí as bobagens que ele está falando. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está convertido? Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio. Para ouvir Jesus falar assim para ele: Pedro, o diabo está dentro de você. Mentira. Isso é mentira, tá? Jesus não disse que o diabo estava dentro de Pedro. Jesus usou um termo hebraico chamado Hassatan. Esse termo hebraico Hassatan significa inclinação para o mal dentro de uma pessoa. No caso de Pedro, o Hassatan em Pedro, sabe o que era? Não era o Satanás dentro de Pedro não, tá, crentes? Era a emoção, os sentimentos de Pedro, porque Pedro disse: Senhor, não quero que isso aconteça, que o Senhor seja preso, que o Senhor morra. Eu me colocarei no teu lugar, eu me dou no teu lugar, para morrer no teu lugar. Só que Pedro, na sua ignorância das coisas celestiais, dos propósitos de Deus, da missão de Jesus, que ele teria que passar por aquilo, Pedro não compreendia isso. Então, na inocência de Pedro, Pedro deixou o seu lado humano, né? Porque Pedro, quando faz isso, vou me colocar no seu lugar para morrer no seu lugar, Pedro está sendo o quê? Um adversário. Pedro está sendo o quê? Alguém que está impedindo. Pedro está sendo o quê? Um opositor dos planos divinos para a humanidade, que era Jesus morrer para salvar a humanidade. Então Pedro estava se comportando como, na sua inocência, como um adversário, como um opositor, de impedir os planos de Deus. Ok? Satã significa isso. Não é aquele ser de rabichip que vocês têm medo deles aí, fica campanha louca, sobe e desce, vai para monte, jejum, tudo. Não é nada disso. Isso tudo é criação do cristianismo, criação da Igreja Católica, depois dos crentes, mas no tempo de Jesus já tinha essa ideia de um chefe do inferno tal, por Zoroastro, né? Por Zoroastro e outros filósofos judeus da época que estudaram aí o Evangelho, o livro apócrifo de um homem da Bíblia, né? Tem o livro apócrifo de Noé e também tem o livro apócrifo, só um minuto. Quando Abraão encontra Melquisedeque, o livro apócrifo do sacerdote Melquisedeque. Perdão, falei errado a pronúncia, mas é Melquisedeque, tá bom? Então tem o livro apócrifo de Melquisedeque, livro apócrifo de Noé, livro apócrifo de uma série de coisas aí, ok?
onde eles trouxeram essa ideia de demônios, espíritos malignos, essas coisas. Mas o mundo hebraico, o mundo israelita, a Taná, a Bíblia, não fala nada sobre isso e não dá credibilidade, não dá voz a esses personagens, a essas coisas, entendeu? Quem sustenta e alimenta isso e usa os demônios para tirar dinheiro da igreja, o inferno também, que é outra invenção, é o cristianismo. E, infelizmente, os pastores evangélicos, que ganham muita grana com isso. Acabou o diabo, acabou os demônios da igreja, acabou o inferno, acabou a igreja. Que as pessoas não vão na igreja por amor a Deus, por amor a Jesus, ao Pai, ao reino dos céus. Não vão na igreja por amar mesmo e levar na prática a caridade, a bondade, o amor e ajudar um ao outro. Elas vão na igreja pelo medo, pelo pânico, pelo... Bom, continuando aqui nesse terceiro vídeo, para a gente encerrar. Então, você veja aí, né? Que é mentira, tá bom? Essa história aí. Tá querendo colocar o muçulmano como exemplo, só que o muçulmano não faz o que eles fazem, ok? Muçulmano, religioso. Não estou falando de terrorista, não estou falando de Talibã, de Jihad, de Hezbollah, de Hamas. Não misturem as coisas. Tenham cultura, no mínimo. Pedro caminhava ao lado de Jesus, possesso pelo demônio. Mentira. Não era Zé Pilintra, não era Lúcifer. Porque Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca... Outra mentira e outro engodo teológico. Lúcifer não existe. Lúcifer foi uma adaptação, ok? Uma adaptação do hebraico para o latim. Essa palavra Lúcifer é de origem latina. Lúcifer, fez-se a luz. Isso não tem nada a ver com o espírito, com o ser. Aí falando aí de Isaías 14, Ezequiel e tal, mas isso é uma outra invenção. Gente, é necessário estudar. Estudar. O que ele disse? Examinais as escrituras, porque vós cuidais teneras a vida eterna, são elas que de mim testificam. Não cai na mentira desses caras aqui não. Lábio mentiroso. Tudo é mentira, para enganar você. Ok? Vamos lá. Ah, e outra coisa, Pedro nunca foi endemoniado, tá bom? Nunca teve espírito maligno de Pedro. Como eu disse, a Satã são as emoções, inclinação para o mal. O diabo não falou na boca de Pedro. Isso é conversa para boi dormir, para enganar você, crente. Por isso que Jesus diz, o Satã, o lado humano, não compreendes os mistérios de Deus, as coisas de Deus. Foi isso que Jesus disse. Jamais Jesus ia andar com Pedro endemoniado ao dele, possesso por espírito maligno. Conversa mais idiota, mais besta, sem pé, sem cabeça é essa. Não, mas não, eu não tô falando assim, esse é isso, esse é aquilo, é a essência do ser humano mesmo. Não, mas você falou assim, que se a pessoa se esconde atrás do evangelho. Isso, a essência do ser humano. Eu poderia falar de Judas. Judas se escondeu atrás do evangelho. Isso Judas caiu. Nem Judas, depois que ele deu um beijo no rosto de Jesus, entregou ele. Jesus não xingou ele, não chamou ele de falso. Jesus agarrou ele e disse, amigo, o que tem que fazer faz rápido. Porque é a misericórdia. O significado da palavra misericórdia, vocês sabem? A palavra misericórdia é uma junção de... Aqui ele quer induzir os entrevistadores e o público que está assistindo ele, gente, a ter misericórdia de pastores tarados, de pastores estupradores, de pastores ladrões que metem a mão no seu dinheiro. Uma coisa é ter misericórdia, tá, gente? Outra coisa é a pessoa pagar e devolver o que ela fez. Reparar o que ela fez. Ir pra cadeia. Ok? De duas palavras em latim, miseris, miserere e córdia. Miserere vem miséria, sujo, porco, imundo, lixo, fedido. Pegue tudo que é ruim, é o misery. O que é córdia? Coração. O que é misericórdia ou misericórdia? É pegar o sujo, caído, desgraçado e botar ele... O Marco Feliciano não só esquece que uma das definições de coração no mundo hebraico, né, significa, sabe o quê? Eu vou ler para vocês aqui, ó, rapidinho. O que significa? Ó. Vamos aprender na palavra de Deus, tá bom? Ó, só concluindo, tá bom? E mostrando para vocês dentro da palavra.
da Bíblia que vocês têm aí. Como eu sou judeu, eu faço questão de mostrar o original em hebraico para vocês. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Jeremias, capítulo 17 e versículo 9. Olha o que está escrito aqui, ó, em hebraico. Ó, tá vendo aqui em hebraico? Dá uma olhadinha aí, ó. Em hebraico, está escrito assim, Akov, Halev, Mikol, Veanus, Hu, Mi Yadenu. O que quer dizer isso? Tá aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. Vocês têm que entender. Ó. Enganoso, tá bom? Vamos aprender aqui na aulinha do irmão bem, ó. Enganoso é o quê? É o coração do homem. Não tem essa história de demônio que entra, de pombagira, de Zé Pilintra, de o capeta que entrou na pessoa e fez a pessoa lá estuprar, fazer, roubar, matar. Não tem. É a inclinação tá no coração do homem. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? Hoje, os Davi Miradianos, o pessoal da Deus e Amor, está conhecendo quem foi o missionário. Estão conhecendo os pastores do Brasil. E mais para baixo, nós temos esse outro versículo aqui em hebraico, o versículo 10. Olha que lindo. Diz assim, Ani, quer dizer eu, ó. Ani, eu, Ani Yahvé, eu o Senhor, Ani Yahvé, Choker ou Choker, Levi, não é? Bochen, Kelayot, Latet ve, Leish, Cadê Reco, Bikdera, Kaiv, Kiferi, Malak. O que quer dizer isso aqui, gente? Quer dizer isso aqui, ó. Ani, eu, o Senhor, Yahvé, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, crentaiada. O Senhor provou esses caras, o Senhor provou Davi Miranda, o Senhor provou a família Deus e Amor, o Senhor está provando a Assembleia de Deus, o Senhor está provando Malafaia, o Senhor está provando Edir Macedo, Valdemiro, e está mostrando eles e o fim que eles merecem. Só que para esse fim chegar, Deus precisa de você. Deus conta com você para dar um basta nisso. Fui claro? Ou vocês não entenderam? Vocês acham que Deus vai descer do céu com duas asas, com querubim, com arcanjo, com espada, que o Senhor vai descer aqui? Ele já deixou você aqui para isso, caramba. Ele já deixou advogados, justiça, polícia para isso. E quando a gente vai olhar lá no Novo Testamento? Bom, então agora nós vemos aqui o Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 27, versículo 21. Olha o que o próprio Jesus está dizendo, não só eu, tá? Em grego, Jesus está dizendo assim, Esotengar ek tens cardia, coração, ton antropon, do homem, Roi, dialogismoi, Roi, kakoi, ekporeontai, fonoi, morkeai. Ekporeontai, Roi, kakoi, ekporeontai,
porneia, pornografia, prostituição, porneia, klopai, fonoi, moiekiai. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora, em português, para você entender o que Jesus disse aqui e transliterá-lo para o grego, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Ó, aqui. Opa! Deixa eu colocar aqui. Pronto. Marcos 7, versículo 20 e 21. Olha o que ele diz aqui, ó, no 20 já. Ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. O que nós lemos lá em grego. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas, mas procedem de dentro do coração do homem. Jesus não apontou um agente causador exterior. Jesus não está dizendo para eles que o que faz o homem adulterar, que o que faz o homem roubar, que o que faz o homem cobiçar, que o que faz o homem ser mau, que o que faz o homem ser enganoso, que o que faz o homem se entregar às lascívias, aos prazeres, à inveja, à blasfêmia, à soberba, à insensatez, né? Não é de origem demoníaca, no sentido de um espírito que entrou na pessoa, uma força, não é? Um demônio, como o Marco Feliciano está dizendo lá, que Pedro andou endemoniado ao lado de Jesus, que Judas estava endemoniado. Nada disso, isso é mentira, é golpe deles, golpe teológico, muito bem criado, muito bem construído, literalmente para enganar você, crente, para enganar você, ok? Então Jesus não está dizendo que o mal do coração, o mal do homem é o demônio que fez o homem roubar, que fez o pastor roubar, fez o pastor pegar a mulher do outro, fez o pastor ser pedófilo, pegar um menino, uma criança na igreja, fez o padre ser pedófilo. Não! Isso é um mal que está dentro do homem. Rassatã em hebraico, inclinação para coisas más, coisas ruins. Está dentro do homem. Entendeu? Por isso que Jesus está dizendo que o mal vem de dentro do coração do homem. Ok? Agora, se vocês não respeitam, se vocês não querem acreditar em Jesus Cristo, calem a boca e parem de usar a Bíblia, parem de usar a igreja, altar, púlpito, parem de ficar falando que são de Deus, que representam Jesus, porque Jesus está bem longe do que vocês imaginam ser. Esse Jesus que vocês acreditam em é um Jesus derrotado, é um Jesus que passa a mão na cabeça de tarado, de pedófilo, de ladrão, de vagabundo, de pastor pilantra. Esse Jesus de vocês não é o Jesus da Bíblia. Só para vocês tomarem essa e ficarem espertos. O errado aqui não sou eu. Não sou eu que desviei 500 milhões do bolso de vocês, otarianos, para ficar rico e construir um império. Ok? Então não vem com esse papo furadão que eu sou mentiroso, que eu sou acusador, que eu sou julgador. Eu vou provar hoje, na live de hoje ainda, o que é julgar. O que é julgar? Podemos julgar sim. E o que Jesus nos ensina, desde o Velho Testamento até Paulo, que podemos julgar sim. Beleza? Então, se vocês não creem na Bíblia, não respeitam a Bíblia, não respeitam a Deus, não respeitam Jesus, como Marco Feliciano, Silas Malafaia, os chefões da Assembleia de Deus e os seus pastores, né? Coligados. Se a família Miranda não respeita Jesus e a Bíblia, o que eles estão falando de Jesus o tempo inteiro? Lá no templo deles, enganando vocês. Porque é Jesus que está dando essa lapada, ensinando para vocês. Que não tem conversa fiada de demônio, coisa nenhuma, que faz a pessoa roubar, que faz isso, aquilo, outro, e que tem que ter misericórdia de quem está fazendo isso. Ok? Vamos continuar agora aí o nosso texto. Só quis mostrar isso para vocês. Fazer uma pausa aqui sobre isso, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que estou dizendo da mulher aí que foi pega em adultério, e existia sim um exagero, né, dos fariseus agora em aplicar a lei, ok? E Jesus intervém sobre isso. Agora, vou fazer uma pergunta. Não dá para inserir nesse texto, nesse contexto de pastores vagabundos, pilantras, safados que temos aqui no Brasil, de perdoar tudo e passar a mão na cabeça não, gente. Sabe? Veja que quando o Zaqueu, lembra o Zaqueu? Como o Zaqueu,
Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Hã? O Zaqueu era odiado pelos judeus, pelo Israel. Zaqueu era cobrador de impostos, ruim, safado, ladrão, corrupto. E quando Jesus vai na sua casa e ele se converte, o que o Zaqueu faz? Senhor, devolverei, uma promessa, lhe juro, vou devolver tudo o que defraudei, o que surrupiei, o que furtei ou o que roubei do povo de Israel. E vou devolver sobre aio. Sabe o que é isso? Juros sobre juros sobre juros. Conversão faz com que a pessoa tenha consciência do mal que ela fez para os outros, do crime, do erro que ela cometeu. Zaqueu teve isso. E por que o Davi Miranda e a família Miranda não devolvem milhões lá nas Ilhas Caimãs, milhões lá no Reino Unido, para o povo da sua igreja que está passando fome, que está sofrendo aí nas comunidades? Por que não devolvem? Por que o José Bezerra de Menezes, José Wellington Bezerra, por que o Manuel Ferreira, por que o Malafaia, por que o Edir Macedo, por que o R.R. Soares, por que o Renascer, por que o Valdemiro não devolve os milhões ou bilhões já que está na conta deles e eles usufruindo como bilionários com o dinheiro do povo? Não estão convertidos? Por que não devolvem o que defraudaram, o que surrupiaram, o que desviaram para suas contas? Responde aí, crente a Deus e amor, que está me xingando, está me malhando lá como acusador. Não responde porque não tem argumento, né? Então vamos lá, vamos continuar aí. Quem atirou pedra naquela mulher? E se eu falar que alguém atirou, o que você fala? Jogaram pedra nela. Jesus disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tinha alguém ali que não tinha pecado? Ou não? Jesus não tinha pecado. Jesus atirou pedra sobre ela, mas não a pedra da condenação. Ele se jogou sobre ela. Porque ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Ele foi, abraçou e disse, filha, vai e não peques mais. Ele veio resgatar o que havia caído, ou que estava perdido. Então, quando eu tenho muita dificuldade, você até me desculpe, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu vivo nesse meio. Não, mas eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que caiu, eu conheço muita gente que tombou, eu conheço gente que deu escândalo, eu conheço gente que... Eu já aconselhei muitos deles. Mas o que eu digo é o seguinte, quem somos nós para acusar, se não estender a mão? Porque é uma família, porque por trás da pessoa, por pior que seja, tem uma esposa, por pior que seja, tem um filho, por pior que seja, tem 1 milhão de pessoas que estavam olhando para essa pessoa. Então, se a pessoa tem um caráter, ela tem que ser tratada, tudo bem, vamos tratá-la. Tem que olhar de maneira global, porque existem vítimas, olhando do ponto de vista social. É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Então vamos pegar como exemplo a igreja mais suja que existiu na face da terra. Desde o seu começo lá. A Igreja Católica Apostólica Romana, com respeito aos católicos, não tem como não falar dessa maneira. Uma igreja que matou milhões de pessoas, tanto quanto Hitler, na sua chamada Santa Inquisição, não é? Torturou muitas pessoas, abusou, estuprou muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, negros, usou escravidão pra caramba. E o digníssimo aqui, Marco Feliciano, tá pegando a Igreja Católica como exemplo. Eu achei que o exemplo dele seria a Bíblia, viu, gente? Vamos lá. Mas não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não... Mas eles não deveriam ser presos, seu vagabundo? Eles não deveriam ser entregues à polícia, ao Estado,
para pagarem por estupro de jovens, por pedofilia, seu vagabundo? Não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aqui na igreja evangélica, não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o Tom não é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele. Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas essa não é agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24... Viu como ele ficou irritado? O senhor é pastor dele? Eles não gostam de ser que a sujeira deles venha à tona, à baila. Ventilado para todo mundo ver. Tem que ficar escondidinho e você bocó, acreditando nele, que é um homem de Deus, um pastor pentecostal, e ele pode fazer o que ele quiser. Hã? Só que você não pode. Se ele descobrir que você está fazendo coisa errada, ele pune você. Mas ele não pode ser punido. Beleza? Olha como ele ficou irritado. Sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está primeiro que acontecendo. ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso, não existe falso pastor. Pelo menos o interlocutor ali não era um cara que só dizia amém, né? Já gostei. Pelo menos. Então eu acabei de saber, se eu matar alguém, ninguém descobrir, eu não matei. Tá de boa, né? Ninguém descobriu, ninguém divulgou. Bom, é isso, pessoal. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Já deu para você ver aí. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando e provando. No hebraico e no grego e os vídeos. Que não dá para engolir, né? Nem para digerir. Tudo que eu estou fazendo é em defesa disso aqui, ó. A palavra de Deus. Sua fé, seu Deus, Jesus, Espírito Santo. A gente não pode deixar esses pilantras continuarem, esses falsos continuarem. Eles não têm nada a ver com Deus. Você pode me xingar, pode me atacar aqui no YouTube, mas lá no fundo você sabe. Que Deus te cure do fanatismo religioso, da cegueira que eles conseguiram colocar na sua mente. Ok? Então hoje eu vou trazer uma live provando. Podemos julgar sim. Por que podemos julgar? Desde o Antigo Testamento, Jesus e Paulo. Você vai entender porque você não é burro. Muito obrigado aos que estão chegando no meu canal do YouTube. E eu estou feliz, porque assim, ao mesmo tempo que pessoas se inscrevem no meu canal do YouTube, tem outros que mandam mensagem, não é? Dizendo que eu nunca vou chegar a 1000 inscritos, eu nunca vou ter mais do que 10 mil, 40 mil horas, ou visualizações, tal, essas coisas. Ô, gente, eu não vou negar que eu estou feliz porque vocês estão chegando no YouTube. Mas eu não dependo não do YouTube, tá bom? Não sou monetizado, eu trabalho. Hoje mesmo eu estou de plantão, eu trabalho. E assim, ainda que o meu canal do YouTube fique só eu mesmo lá no meu canal do YouTube, eu vou continuar falando de Jesus e defendendo a palavra de Deus, recebendo o nome de endemoniado, de mentiroso, de Satanás. Isso estou pouco me deixando. Eu mostrando a verdade da palavra, dentro da palavra para você, e os vídeos, eu estou feliz da vida. Não é perseguição a Deus e amor ou qualquer outra denominação. É defesa da fé, defesa do Evangelho. Respeito ao nome de Deus, respeito ao nome de Jesus, respeito à palavra, respeito ao Espírito Santo, coisa que vocês não têm. Então hoje eu volto. Shalom, Deus abençoe você e muito obrigado pelas palavras de carinho no meu canal do YouTube. Muito obrigado a você também que tenha sido grosso, mal educado, mas está lá participando democraticamente nos comentários. Deus te abençoe, Deus vos abençoe. Até mais tarde.